Bem-vindos a mais uma lição do curso de Geotecnia aplicada às ações de proteção e defesa civil. Um treinamento realizado pela Defesa Civil do Estado de Santa Catarina em parceria com a ABMS, Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica. Nessa lição trataremos da gestão dos riscos geotécnicos, com o objetivo principal de perceber e avaliar os riscos geotécnicos, conhecer os processos de dinâmica superficial, incluindo os movimentos de massa, aprender sobre as causas e os agentes deflagradores dos movimentos de massa, a abrangência do sistema de monitoramento e alertas e o processo de comunicação de riscos. O que é risco? Risco é uma equação onde nós temos, de um lado, a probabilidade de ocorrência de algum evento, nesse caso estamos tratando então de eventos geotécnicos, movimentos de massa principalmente, e do outro lado da equação nós temos então as consequências que esse evento pode trazer à comunidade, às estruturas civis, à sociedade, enfim, as consequências que esses eventos podem trazer. Fazendo a multiplicação dessas duas parcelas, nós temos então o risco geotécnico. Para iniciar, vamos falar um pouquinho então dos movimentos de massa, que assim como inundações, assoreamentos, erosões, processos costeiros, processos de vulcanismo, tectonismo, como os terremotos, são processos que fazem a modelagem da superfície da Terra. E nessa lição vamos então aprender um pouquinho mais sobre os movimentos de massa, que são quatro grandes tipos. O primeiro tipo dos movimentos de massa são os rastejos. Os rastejos, como já vimos numa lição anterior, são aqueles movimentos lentos, geralmente associados a materiais e depósitos coluvionares, com movimentação geralmente associada a épocas do ano mais chuvosas, e esses movimentos então são de pequenos milímetros a poucos centímetros por ano. Então são movimentos bastante lentos, geralmente associados aos períodos chuvosos, associados também então à presença de depósitos coluvionares, depósitos de talos, e nesses locais são evidências muito objetivas a presença de árvores inclinadas, postes inclinados, presença de fendas no terreno, abatimentos de estradas, calçadas, muros, evidenciam então que é um movimento lento, um movimento de rastejo. Ainda temos também os escorregamentos, que podem ser caracterizados como os escorregamentos translacionais, que são movimentos geralmente associados com um perfil preferencial de ruptura, são camadas mais pouco espessas, mais finas nas encostas. Ele tem uma configuração num formato muito mais retangular e também associado geralmente à ocorrência de debris flows, como vamos ver mais adiante. E temos também os escorregamentos rotacionais, que ocorrem geralmente em pacotes de solos mais espessos ou em aterros rodoviários, por exemplo. Ele tem uma característica de uma superfície circular de ruptura, é um movimento mais rápido do que o rastejo e pode ocorrer após períodos de chuvas intensas, onde nós temos então resistência ao cisalhamento e aumento de pressões neutras no solo. Temos também como movimento de massa as quedas e rolamentos de blocos de rocha, onde temos taludes rochosos, geralmente fraturados por ação de infiltração de água ou não, ou muitas vezes também associada a variações térmicas do maciço rochoso, acontecem as quedas. E essas quedas podem ocasionar danos severos, principalmente quando taludes rochosos em beiras de rodovias. E os rolamentos também ocorrem em blocos que estão dispostos nas encostas. Se ele perde suportação por algum efeito, geralmente de erosão, esse bloco, por efeito gravitacional, acaba rolando pela encosta e aí também podendo trazer consequências ao longo do trajeto. E por fim, nós temos então as corridas de detrito ou debris flows, que são movimentos de grandes proporções, combinados geralmente com regiões de serra de alta declividade, onde vários escorregamentos rasos translacionais acontecem nas partes mais íngremes das encostas, e esses vários escorregamentos eles vão se somando, vão se juntando nas drenagens, e há também uma grande incidência de fluxo de água. Então nós temos um material muito mais fluido, com características muito mais fluidas,
passando pelas drenagens, onde há uma forte erosão por onde ele passa, aumentando ainda mais o movimento e a quantidade de material transportado por esse movimento. E esse material, então, caminha vários e vários quilômetros, podendo chegar nas regiões planas, nos pés das encostas, no sopé das encostas, se depositando e também causando grande impacto, né, nessas regiões de baixadas. Esses movimentos são bastante agressivos, são bastante destruidores e são de difícil estabilização, onde veremos mais adiante, são necessárias muito mais ações de gerenciamento do risco, onde essa massa pode chegar, para então trazer as ações de relocação de cidades, de estruturas, porque são movimentos, como nós podemos ver nessas fotos, de grande intensidade, ou seja, de difícil estabilização e contenção com obras estruturantes. Então, em resumo, nós vamos ter então 4 grandes tipos de movimentos de massa. Os rastejos são aqueles movimentos lentos associados a colúvios, se movimentam poucos centímetros, milímetros por ano, geralmente associado com os períodos de chuva. Temos os escorregamentos, os translacionais, os rotacionais, e também podemos ter os escorregamentos em cunha, onde nós temos algumas superfícies reliquiares presentes no solo que configuram superfícies preferenciais de contato e que formam então um escorregamento em cunha. Temos as quedas, geralmente associadas aos materiais rochosos, taludes, escarpas rochosas, ou também aqueles blocos com formatos mais arredondados presentes nas encostas. E por fim, então, as corridas de detrito, debris flows, que são aqueles escorregamentos de grandes proporções, que são somas de vários escorregamentos, passam pelas drenagens, chegando então às regiões mais baixas das encostas. Anteriormente, já vimos também em relação às causas dos escorregamentos, causas dos movimentos de massa. Muitas vezes a mídia acaba divulgando como a causa dos escorregamentos as chuvas intensas que aconteceram em determinada região. Mas, nesse curso, veremos, e já vimos isso, que as causas elas estão ligadas a 2 aspectos nos solos. Um primeiro aspecto relacionado à redução da resistência ao cisalhamento do solo e, por outro lado, o aumento de tensões, os esforços que acontecem nas encostas. Então, nós temos aí as chuvas, né, trazendo infiltração para a massa da encosta, do talude. Essa infiltração, esse efeito da água entrando na massa do solo, então ela vai, por um efeito, vai causar a redução da resistência ao cisalhamento do solo, ou seja, a pressão neutra, poro-pressão dentro do solo, ela vai fazer a redução da resistência ao cisalhamento, vai fazer uma tendência de afastamento entre os grãos do solo. E, por outro lado, o próprio peso da água entrando no solo, você passa de uma condição de um solo seco, um solo úmido, para um solo saturado, que é um solo mais pesado. Sendo mais pesado, os esforços, as tensões nesse maciço também são mais altas. E a combinação então desses 2 efeitos vai causar então, pode vir a causar então os escorregamentos nas encostas e taludes. E falando um pouquinho da gestão de riscos, nós vimos anteriormente a equação, onde nós temos de um lado a probabilidade da ocorrência dos eventos, nesse caso o movimento de massa, e no outro lado da equação as consequências que esse movimento de massa pode trazer. Então, para fazer a gestão de risco, nós temos que trabalhar nessas 2 parcelas da equação. Por exemplo, para trabalharmos na parcela da probabilidade da ocorrência dos movimentos de massa, nós temos, por exemplo, ações de execução de obras de contenção e estabilização de encostas e taludes. Podemos ter também execução de obras de drenagem para redirecionamento de fluxos superficiais de água, e também podemos ter a implantação de instrumentação geotécnica para fazer o monitoramento das condições de deslocamento e movimentação de determinado encosta e talude. Por outro lado, também podemos trabalhar na parte da redução das consequências dos eventos. E aí nós podemos ter como ações o mapeamento das áreas críticas, fazendo gestão do uso do solo, removendo comunidades que estão em áreas de alto risco para regiões de baixo risco a eventos geotécnicos. Podemos ter também o monitoramento pluviométrico com a geração de alarmes para as comunidades e também
obras de proteção para o redirecionamento daquelas corridas de detritos, que são eventos, como vimos, de difícil estabilização. Mas nós podemos trabalhar, então, na parte das consequências. Vamos tentar, então, retirar cidades ou localidades que estão em caminhos preferenciais dessas corridas. Então, isso é gestão do risco geotécnico, trabalhar em ações para redução da probabilidade ou redução da consequência dos eventos geotécnicos. E quais são essas atividades que acontecem durante aquelas 3 fases da gestão de riscos? Nós temos então aquela fase da prevenção e da preparação. Exemplos de atividades geotécnicas: a elaboração de cartas geotécnicas, vistorias geotécnicas de campo, treinamento de equipes e comunidades, investigação geotécnica, realização de estudos de estabilidade, a instrumentação geotécnica, execução de obras de drenagem, obras de estabilização e a manutenção daquelas obras já existentes. Essas principais ações a gente faz e executa antes da ocorrência de um evento. A gente trabalha, então, principalmente na questão da redução da probabilidade da ocorrência de eventos. Por outro lado, quando nós temos, então, a deflagração de um evento geotécnico, nós vamos ter ações imediatas, são ações de emergência, ações de resposta. E essas ações geotécnicas podem ser, por exemplo, também a vistoria geotécnica, como nós vimos, são aquelas ações onde o geotécnico ele vai dar subsídio aos órgãos de resposta. Podemos ter ações de instrumentação expedita de campo, coisas simples para serem feitas em campo, para monitorar a estabilidade de um talude ou de uma encosta, obras emergenciais de estabilização, de proteção e obras de drenagem. E por fim, quando aqueles movimentos já aconteceram, nós temos então que trabalhar na reconstrução daquela área afetada pelos movimentos de massa. E aí nós vamos abrir mão também das cartas geotécnicas, também vistorias geotécnicas, investigação, aos estudos de estabilidade definitivos, os projetos de estabilização e contenção das encostas, a instrumentação geotécnica definitiva, as obras de drenagem e as obras, enfim, de estabilização e contenção. Então, basicamente, essas são algumas das ações geotécnicas que a gente executa durante as 3 fases da gestão de risco. E também tem uma ação muito importante que, na verdade, permeia por todas essas fases, que é a comunicação do risco, como veremos um pouco mais adiante. Uma das principais ferramentas para a gestão do risco geotécnico é o monitoramento pluviométrico, que acontece em determinada região. Um primeiro grande monitoramento é feito através dos radares. Em Santa Catarina, por exemplo, nós temos 3 grandes radares situados em áreas estratégicas do estado, onde fazem um acompanhamento da chegada de frentes frias, daquelas frentes de circulação marítima, e dão modelos de previsão da ocorrência de chuvas intensas nas diversas regiões do estado. Ao mesmo tempo onde nós temos os modelos, onde vão fazer previsões da chegada de chuvas intensas em determinadas regiões, nós vamos também executando monitoramento pluviométrico local, através do monitoramento de pluviômetros, que são instalados também em regiões estratégicas das cidades e das comunidades. Então, fazendo um cruzamento entre os modelos e aquilo que tem acontecido de chuva efetivamente no local, há uma troca constante de informações, retroalimentação de modelos, onde cada vez mais temos modelos mais confiáveis para permitir a emissão de alertas com uma certa antecedência para as comunidades, e tendo esses alertas, a comunidade pode então se preparar para a ocorrência de eventos geotécnicos na sua localidade. Falamos anteriormente da importância da comunicação do risco. Esta atividade, que deve permear durante todas as fases da gestão de risco geotécnico, é de suma importância para que as comunidades estejam munidas de informações e conhecimentos acerca de todos os tipos de eventos e fenômenos naturais que podem trazer consequências para aquela comunidade. Então, essa comunicação de risco ela deve nascer ainda naquela fase de preparação das comunidades, onde a comunidade deve ser informada dos eventos geotécnicos que podem acontecer naquela comunidade. Então, ela deve ter uma noção, mesmo que básica, de quais são os tipos de movimento, quais são os elementos que podem deflagrar os eventos geotécnicos, e também deve receber informações já de como agir em caso
de uma iminência de um evento pluviométrico que pode vir a deflagrar movimentos de massa. Então a comunidade ela tem que ser muito bem preparada, geralmente em tempos de paz. Não adianta você fazer comunicação de risco durante um desastre geotécnico. Esse trabalho precisa ser feito com antecedência nas comunidades. E esse trabalho, como já dissemos anteriormente, é de suma importância para a gente garantir que a comunidade por si só tenha ações, principalmente de saída e evacuação de comunidades na iminência de eventos pluviométricos intensos. Então, essa realmente é uma atividade de suma importância na gestão do risco geotécnico. Falamos também um pouquinho sobre as cartas geotécnicas. As cartas geotécnicas são elementos topográficos, geralmente preparados a partir de diversas informações de terreno, como por exemplo o tipo de solo, mapas de pedologia, a geologia, declividade, mapas da geomorfologia da região, onde nós podemos então, através do cruzamento dessas informações topográficas, informações de grandes áreas, nós podemos então preparar as cartas geotécnicas. São cartas que vão mostrar em forma gráfica, expedita nos mapas, onde estão aquelas regiões de alto risco geotécnico, de baixo e de médio risco geotécnico. E a partir daí, o poder público pode então trabalhar a questão do ordenamento ambiental, territorial, fazer os planejamento de expansão das áreas das cidades, sempre levando em consideração que aquelas áreas de alto risco devem ser evitadas sempre que possível. Uma das atividades também que permeia todas as fases da gestão de risco são as vistorias geotécnicas de campo. Falamos anteriormente que esse trabalho da gestão do risco geotécnico, ele preferencialmente deve ser feito através da atuação do engenheiro civil geotécnico junto com o geólogo. Esses dois profissionais eles se complementam em termos de informações, em termos de conhecimento das encostas e dos taludes. Portanto, é sempre recomendável que essas vistorias sejam feitas então com esses dois profissionais. E nessas vistorias você deve ir a campo então para reconhecer elementos chaves que vão trazer informações importantes para uma fase posterior, que vai ser a definição do modelo geológico e geotécnico característico de um talude e de uma encosta. Nessa vistoria, atualmente, podemos usar os drones, que são ferramentas que estão cada vez mais disponíveis, onde você consegue fazer voos em baixa altitude e se permite fazer um reconhecimento amplo de toda aquela área no entorno do talude ou da encosta de interesse. Em campo, é importante que o geólogo e o geotécnico caminhem pela encosta e pelo talude, sempre que possível, claro, condicionado às declividades e inclinação do terreno, mas é importante que se caminhe a parte de crista, a meia encosta, o sopé, e que procure observar vários elementos, como a presença de fendas no terreno, abatimentos, a presença de árvores inclinadas, a presença de estruturas que estejam danificadas, estruturas de drenagem como canaletas trincadas ou danificadas, são elementos que evidenciam que aquele encosta ou talude esteja sofrendo algum tipo de movimento. Também a localização de presença de águas, zonas úmidas ou até mesmo com surgências de água na encosta e no talude também é um ponto-chave nessa vistoria de campo. E após essas vistorias de campo é feito um relatório e através desse relatório você traz informações que vão condicionar então aquele modelo geológico e geotécnico característico da encosta do talude. E a partir desse modelo então serão feitas as análises de estabilidade que vão definir se um talude é instável ou é estável, através da interpretação do fator de segurança desse talude ou desta encosta. Então aqui um breve resumo do que nós temos que observar nessas vistorias de campo, lembrando que é importante a caminhada, ampla caminhada em toda a região, é importante também a visualização aérea da região, através de imagens de drones, por exemplo. Então a gente vai sempre procurar localizar as fendas, localização de fendas, abatimentos no terreno, árvores inclinadas, cercas desalinhadas, muros, trincas em canaletas, a presença de cicatrizes de escorregamentos antigos na região, a presença de vegetação com porte ou coloração diferenciada, que também é um indicativo de a ocorrência de escorregamentos antigos na região,
áreas ou pontos com umidade e patologias diversas em construções existentes, como trincas, rachaduras em estruturas civis que eventualmente estejam naquela região. E avançando, né, nós temos a questão da investigação geotécnica, que são aquelas investigações onde nós vamos então ter mais elementos para definir aquele modelo geológico e geotécnico característico da encosta do talude. Primeiramente, nós temos que fazer levantamento de campo através do uso, por exemplo, das cartas geotécnicas, cartas hidrológicas, plantas topográficas já disponíveis na região. Hoje, através do Google Earth, você tem várias informações, inclusive históricas, né, de determinada região, que você pode fazer previamente a uma vistoria de campo. Então, é um elemento muito importante aí que você pode executar em escritório, ainda na fase de escritório. Né? Você vai buscar históricos de pluviometria daquela região, saber quais foram os volumes máximos que já aconteceram naquela região em relação às chuvas. E depois, na fase de campo, por exemplo, nós vamos ter a retirada de amostras. Geralmente amostras que são consideradas indeformadas, que são amostras que têm que guardar aquela característica do solo da região. Na imagem nós podemos ver então a retirada de um bloco indeformado, que depois vai ser levado para o laboratório para serem realizados os ensaios de resistência ao cisalhamento, como veremos adiante. Um elemento chave também para determinação das características do modelo geológico e geotécnico é a execução das sondagens, as sondagens SPT e as sondagens mistas. A sondagem SPT é uma sondagem que ela é definida pela norma NBR 6484, onde é feita a cravação de um amostrador padrão de 45 centímetros de comprimento através da queda de um peso padrão também e de uma altura padrão. Através da cravação desse barrilete no solo, você determina o número de golpes, o número de SPTs, que é uma medida de resistência, que pode ser, depois, através de correlações, ser transformada em resistências ao cisalhamento do solo, através de correlações. Esse ensaio é um ensaio bastante tradicional no mercado, principalmente utilizado para projetos de fundações, mas que foi, então, adaptado e utilizado hoje em dia também para a identificação dos taludes, porque ele fornece principalmente a questão da resistência do solo, ele dá também a caracterização expedita do tipo de solo que é atravessado por esse amostrador, ele dá também a altura do nível freático dentro da encosta do talude. Então é um elemento tradicional de mercado que deve ser utilizado para a determinação do modelo geológico e geotécnico. O importante é que esses furos de sondagem eles sejam feitos pelo menos 3 furos, sendo um na crista do talude, um na meia encosta e um na parte no sopé da encosta ou no pé do talude, para a gente ter então 3 pontos amostrais na encosta e no talude. Ele deve ter uma profundidade que seja superior àquela esperada para a ocorrência dos movimentos de massa, ou que atinja materiais impenetráveis, como os blocos de rocha. E, por outro lado, também precisamos avançar na investigação do maciço rochoso, porque nem sempre o escorregamento ele vai estar somente na parte do solo, onde o ensaio SPT atravessa. Então precisa eventualmente ser feita a sondagem, investigação do tipo de rocha. E aí é um outro equipamento, é uma sondagem rotativa, onde é feita então a cravação de um barrilete também nesse material rochoso, através de barriletes com a presença de bits, geralmente de diamante ou de um material suficiente para fazer o corte da rocha. E então você pode então fazer também a investigação do trecho rochoso do maciço. Informação relevante é obtida através do RQD, que vai dar informações sobre o grau de fraturamento, o grau de alteração do trecho em rocha. Então a combinação do ensaio SPT com a sondagem mista dá uma excelente informação para a definição depois do modelo geológico e geotécnico e, consequentemente, as análises de estabilidade. Hoje também temos alternativas ao ensaio SPT. Nós temos, por exemplo, também a sondagem DPL, que é um cone leve,
como a gente pode ver na foto, é um cone, a cravação de uma haste mais fina, com uma cravação de um peso muito mais leve do que aquele equipamento da sondagem SPT, que permite você acessar áreas de taludes e encostas com maior dificuldade de acesso. Então também é uma opção, ele também dá um perfil de resistência à cravação desse cone leve na encosta, e que também permite fazer a interpretação e depois a transcrição para um modelo geológico da encosta do talude. E temos também os ensaios geofísicos, que são ensaios não destrutivos, que são ensaios que não chegam a penetrar fisicamente na encosta do talude, que também dão ótimos resultados para a interpretação aí dos perfis das camadas de solo. A questão é que no ensaio geofísico você não tem medidas de resistência, você tem muito mais a definição dos tipos de materiais, geralmente associada à densidade dos materiais nas encostas, mas que também é um elemento que pode ser usado para a determinação do modelo geológico e geotécnico. E por fim, em laboratório, aquelas amostras que nós tiramos do campo, das encostas dos taludes, nós temos que trazer para o laboratório para fazer a determinação então da resistência ao cisalhamento daquele material. E através da interpretação da resistência ao cisalhamento, nós temos dois principais parâmetros importantes para o estudo da estabilidade das encostas do talude, que é a coesão e o ângulo de atrito interno do material. Esses parâmetros então são obtidos através de dois ensaios. Um deles é um ensaio de cisalhamento direto, como já vimos numa lição anterior, e o ensaio trixial, que também é um ensaio para a determinação desses parâmetros, um pouco mais complexo, mas que também pode ser utilizado em laboratório. Lembrando sempre que, além das características da resistência ao cisalhamento do solo, é importante que nós tenhamos a caracterização do tipo de solo através da determinação da curva granulométrica do material e também da determinação dos índices de Atterberg, que é o índice de plasticidade, limite de liquidez, limite de plasticidade. Falamos também da instrumentação e o monitoramento geotécnico. Em encostas de taludes, os principais elementos utilizados para monitoramento são os inclinômetros, que são aqueles tubos de alumínio ou de plástico que são inseridos em perfurações no terreno, onde fizemos a leitura através de um torpedo, onde esse torpedo ele dá a inclinação relativa desse tubo de alumínio ou tubo de plástico inserido no terreno, e através de medidas sucessivas, através do torpedo, nós temos então a determinação do deslocamento da encosta do talude. Esse equipamento, o inclinômetro, é um dos principais elementos para monitoramento da estabilidade das encostas e dos taludes. Temos também os piezômetros e os medidores de nível d'água, que vão dar a informação em relação à presença ou não do nível d'água no talude ou na encosta e como que ele varia em função dos períodos chuvosos. O que se espera é que durante os períodos chuvosos o nível freático aumente, e o elemento e o instrumento que vai fornecer essa informação então é o piezômetro e o medidor de nível d'água. E por fim temos então os pluviômetros, como já vimos anteriormente, que são aqueles elementos, são aqueles dispositivos que vão permitir acompanhar as chuvas que estão acontecendo naquele local efetivamente. E através do pluviômetro nós podemos ter então a geração de alarmes locais indicando que a encosta está caminhando para uma instabilidade ou se ela se mantém estável. Então, inclinômetro, medidor de nível d'água ou piezômetro e pluviômetro são os principais instrumentos aí para o monitoramento geotécnico de encostas e taludes. E com isso encerramos mais essa lição do curso de Geotecnia aplicada às ações de proteção e defesa civil. E lembrando sempre que defesa civil somos todos nós. Muito obrigado.